Antigo Testamento. 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel. Lá no Antigo Testamento, amém? Glória a Deus, Senhor, aleluia. Esperar os irmãos acharem ali. Glória a Deus, Senhor. Nós possamos meditar na palavra juntos. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? E disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatas, filho do rei Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse-lhe: rei Davi, disse-lhe o rei Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor a Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então inclinou-se e disse-lhe: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então Davi chamou a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu Senhor. Até aqui, irmãos. Fecha teus olhos, querido Deus, amado Pai. Eis a tua palavra, Pai amado. Tua palavra tem falado forte ao coração do teu servo, Pai querido. Então eu te peço, Pai querido, que nesta tarde, Pai amado, esta palavra possa vir ao encontro dos nossos corações. Que nós possamos entender, Pai amado, que nós somos chamados e somos escolhidos teus. Sabemos que muitas vezes, Pai amado, são as nossas escolhas, são aquilo que nós determinamos que nos impedem de chegar até a tua presença. Muitas vezes aceitamos as nossas condições físicas, Pai amado, e colocamos, Pai amado, como empecilho de chegar até a tua presença. Mas sabemos que não importa, Pai amado, pois a boa obra que tu começou nas nossas vidas, tu és fiel para cumprir. Tudo aquilo que tu prometeste nas nossas vidas, sabemos que tu irás cumprir, Pai amado. Então eu te peço que nesta tarde, Pai amado, fala aos nossos corações. Fala com cada um que entrou nesta porta. Fala com cada um que vai ouvir esta mensagem, Pai amado. Que possa transformar. Que nós possamos crer que tu nos chamou, tu nos designou e tu és fiel para cumprir toda a boa obra que tu tens nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. A palavra que nos fala de Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul. A palavra nos fala que essa criança foi levada ainda pequena para Lodebar. Lodebar, ela é composta de duas palavras: lo, não, debar, falar, cantar.
não falar, não cantar. Quantas vezes nas nossas vidas nós não nos sentimos muitas vezes prontos a falar? Quantas vezes nós ficamos prostrados e não nos pronunciamos, não levantamos a nossa voz para quando Deus manda, para quando Deus nos diz que nós devemos anunciar o Evangelho do Senhor. A palavra que nos fala na história dessa criança. Os irmãos conhecem a história? Quando o rei Saul estava lutando contra os filisteus, e os filisteus dizimaram todo o exército de Saul, Saul e seus filhos fugiram. E os filisteus o cercaram e mataram todos os filhos de Saul, e dentre eles estava Jonatas. Dentre eles estava Jonatas, e Saul, vendo tudo o que estava acontecendo, ele tirou a própria vida. Ele tirou a sua vida, e naquele instante chegou até o palácio, onde todos ficaram sabendo que Saul e seus filhos estavam mortos. E eles temeram. Acharam que os filisteus viriam até eles para destruir toda a descendência de Saul, todos aqueles que pertenciam, e tomar o palácio. E naquele instante, todos que estavam lá fugiram. E naquela época, era normal de ter uma pessoa própria para cuidar. Hoje em dia nós dizemos que é uma babá, uma ama, como era naquela época. E essa mulher pegou o filho de Jonatas e fugiu. E em meio ao caminho, essa criança cai e quebra as duas pernas. Hoje em dia, se nós cairmos, nós quebrarmos um pé, uma perna, nós vamos até o hospital, e no hospital nos engessa, em pouco tempo a gente está curando, mas naquela época não era assim. Aquela criança se criou com as pernas tortas, com os ossos tortos, colaram errado. Mas vocês imaginam uma criança? Mefibosete tinha em torno de 5 anos naquela época. Vocês imaginam uma criança que até então havia sido criado dentro do palácio do rei. Uma criança que tinha tudo aquilo que ela queria, tudo do bom e do melhor, e de uma hora para outra, aquela ama, quando ela fugiu, ela se abrigou na casa de Amiel, lá em Lodebar. Só que Lodebar era um local de extrema pobreza. Era um local onde as pessoas que queriam ser esquecidas, que queriam que o mundo não soubesse onde elas estavam, elas fugiam para lá, porque era um local de totalmente pobreza. Era um local onde as pessoas estavam lá para serem esquecidas do mundo. E muitas vezes esse local é onde nós nos colocamos. Quantas vezes nós colocamos as nossas vidas em locais onde nós não queremos que ninguém nos veja? Por quantas vezes nós entramos em Lodebar, nós colocamos a nossa vida num local onde ninguém possa nos ver. Quando Deus nos chama e as lutas sobrevêm sobre a nossa vida, nós queremos muitas vezes nos esconder. Aquela mulher queria se esconder, ela queria esconder o filho de Jonatas. Mas neste meio tempo, Davi é levantado a rei. Davi vai morar no palácio. Só que Davi, ainda jovem, ele fez uma aliança com Jonatas. Davi e Jonatas eram amigos. E eles fizeram uma aliança. A palavra de Deus nos diz que toda aliança que é feita na presença de Deus, ela é eterna. Toda aliança, todo acordo, todo o propósito que nós tomamos mediante Deus, ele vai se cumprir. E aquele homem, aquela criança se criou, aquela criança cresceu. Eu imagino por muitas vezes, ele imaginando, quando eu estava na casa do meu pai, eu tinha de comer, hoje eu preciso mendigar. Quantas vezes nas nossas vidas Deus nos dá o do bom e do melhor. Nós temos o melhor dentro da casa do Pai. Nós temos tudo aquilo que nós necessitamos. Nós recebemos
primeira luta que nós passamos, na primeira perseguição, nós queremos nos esconder. Nós queremos que ninguém nos enxergue. Nós queremos que as pessoas muitas vezes nem liguem para nós, porque nós não queremos falar, não queremos ouvir. Muitas vezes nós trazemos o Lodebar para dentro de nós. Nós trazemos, muitas vezes isso é uma depressão. Isso muitas vezes é o tamanho do estresse que nós passamos na vida. Nós acabamos nos excluindo do mundo. Aquela criança foi criada excluída do mundo. Mas uma coisa eu te digo: toda aliança que tu fizeste perante Deus, Deus nunca vai esquecer. Deus nunca vai esquecer, porque aquilo que Deus prometeu para ti, Ele é fiel para cumprir. Toda aliança que tu fez perante Deus, tu pode ter certeza, no momento certo, na hora certa, Deus vai se lembrar de ti. Deus vai reaver contigo aquela aliança que Ele fez. E Davi é levantado rei. E Davi manda chamar, manda perguntar se existe alguém da família de Saul, porque Davi não queria o que não era dele. Davi não queria aquilo que não era dele. Davi lembrou da aliança. Davi lembrou da aliança que ele fez com Jonatas, mas perante Deus, que a palavra que nos diz, que Davi lembrou da aliança que ele havia feito com Jonatas perante Deus. Aquilo que tu assume na presença de Deus, tu pode ter certeza, no momento certo, na hora certa, o Pai vai se lembrar. O Pai vai se lembrar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai lembrar da aliança. E Davi manda chamar Ziba, e Ziba diz: existe ainda, existe um filho, existe um descendente, existe uma promessa. Existe uma promessa, e a palavra de Deus nos diz que toda promessa de Deus, ela há de se cumprir na tua vida. Toda palavra, tudo aquilo que Deus falou que vai acontecer na tua vida, pode passar céus e terras, mas a palavra de Deus não vai te passar. Não vai passar, porque Deus é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus diz que vai acontecer, vai. E Davi chama Mefibosete. Davi chama aquela criança, já homem. Traz ele na minha presença. Traz ele até mim. Traz ele, porque eu vou cumprir as promessas na vida dele. Quantas vezes nós temos pessoas que sabemos que Deus tem promessa, e Deus nos manda buscar essas pessoas, Deus nos manda carregar essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas estão como Mefibosete, com os pés quebrados, mas não pés naturais, mas os pés espirituais, que não conseguem mais caminhar, não conseguem mais chegar até a casa do Pai. E é nossa obrigação, se Deus tocou no teu coração, vai atrás, convida, traz de volta. Porque muitas vezes nós confundimos o filho pródigo com a ovelha perdida. A ovelha perdida não sabe por que saiu do pai, ela se machucou no meio do caminho, mas o filho pródigo ele saiu porque ele quis. Essa criança era uma ovelha perdida, ela pertencia àquele lugar, ela pertencia à casa do rei, ele era príncipe por herança, tu é príncipe por herança, e quantos príncipes por herança existem por aí, mas falta a nossa vontade de buscar. Somos nós que temos que buscar. Somos nós. Se Deus tocou no teu coração, se Deus fez vir a tua lembrança, alguém que estava contigo, que congregava contigo e não está vendo mais, é tua obrigação de insistir, de fazer ela voltar, porque Deus vai te fazer lembrar a aliança que tu fizeste com Ele, de andar junto, de caminhar junto. Quem sabe essa pessoa que vem a tua lembrança está em Lodebar, mas no Lodebar das drogas, no Lodebar da depressão, no Lodebar que o mundo nos leva muitas vezes a nos isolar. Lodebar começa dentro de cada um de nós. Glória a Deus. Porque Lodebar é lugar de deserto. Lodebar é um local de esquecimento. E quando essas pessoas estão lá, quantas vezes elas oram, ou elas pedem a Deus: Senhor, manda alguém vir aqui, manda alguém vir na minha casa, Pai. Eu não tenho força de ir até lá, mas manda alguém vir até aqui. Aquela criança sabia que o palácio
Se hoje Deus está tocando no teu coração, se Deus está trazendo a tua memória dessa tarde, alguém, é Deus te dizendo: meu servo vai lá, meu servo vai lá, traz ele de volta, meu servo vai lá e traz ele para minha casa, meu servo vai lá e traz ele para o palácio, ele tem herança para receber, a herança que é dele, Deus não vai dar para ninguém, a herança que é tua, o rei vai te entregar, mas a aliança que é dele, é dele. E a palavra que nos diz que Davi manda chamar aquele homem, e aquele homem se prostra diante do rei e diz: Senhor, quem sou eu para estar na tua presença? Eu valho menos que um cachorro morto. Muitas vezes, quando essas pessoas estão esquecidas lá, elas não se acham dignas de nada. Por quantas vezes vem a tua lembrança aquela pessoa que estava contigo, que cantava na igreja, que tocava na igreja, que fazia algo para Deus e não está vendo mais. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Jeremias: o que me vem à lembrança é o que me traz esperança. Tu pode ter certeza que essa pessoa se afastou, mas o que ela mais quer é que tu insista com ela. Ela não consegue, porque muitas vezes ela quebrou os seus pés espirituais. E quem tem os pés quebrados, muitas vezes não consegue mais caminhar, não consegue mais ter aquele ânimo. Ela se sente muitas vezes cansada. Quem tem os pés quebrados vai andar, muitas vezes se arrastando, ou quem sabe não consegue nem levantar a cabeça mais e olhar para o alvo que é Jesus. Mas resta a nós sabemos que a palavra de Deus nos diz: melhor serem dois do que um. Melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta. E quem sabe Deus está querendo te usar hoje para te ajudar a levantar aquele que está caindo, aquele que quebrou os pés, aquele que quebrou seu caminho, aquele que não conseguiu mais caminhar. Nós vivemos num mundo onde as pessoas se preocupam muito consigo próprias e esquecem o verdadeiro chamado, que é fazer a vontade do Pai e de pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar, continuar, não traz o debate para dentro de ti. Se aquela pessoa foi, tu tem que dizer: eu estou na presença do Pai, eu estou dentro do palácio, eu estou dentro da casa do rei, então eu tenho que tomar atitude, porque eu ainda estou aqui. Deus te chama, Deus te levanta. A palavra de Deus nos diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. E se nós estamos aqui, nós estamos capacitados por Deus. Se tu não sabe como fazer, diz: Senhor, me dá estratégia, me diz como fazer. Eu preciso salvar aquelas almas. Quem sabe aquela pessoa hoje lá, ela acha que ela não vale mais nada. Quem sabe essa pessoa, ela não se acha digna de voltar para a casa do Pai, porque muitas vezes as pessoas acham que vão julgá-la novamente, e nós sabemos que infelizmente muitas pessoas julgam pelo que passou, mas a palavra de Deus nos diz: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se a pessoa se afastou, traz de volta, porque tudo aquilo que Deus prometeu, Deus vai entregar em dobro na vida dele, e na tua também. Mas fica firme, faz a vontade do rei, faz a vontade do Pai. Quem sabe hoje está faltando para ti também um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de ânimo. Quem sabe está faltando para nós olharmos além dos muros, olharmos além daquilo que é a nossa visão. O profeta Jeremias dizia: o que me vem à lembrança, o que me traz esperança. Que venha à nossa lembrança pessoas que necessitam da nossa ajuda, que venha à nossa lembrança pessoas a que nós possamos ajudar, ou então pessoas que lá no passado, quem sabe nós fizemos uma aliança de dizer
que haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu estou contigo. Quantas vezes nós abraçamos as pessoas dizendo: o que tu precisar, eu vou estar contigo. O que tu precisar, eu vou estar contigo, eu vou estar ali. E nós vamos passando o tempo, muitas pessoas se desviam do caminho que nós estamos indo e nós deixamos elas para trás. Mas é nossa obrigação de lembrar que Deus nos chamou e nos escolheu e nos designou para que a gente vá e dê fruto e que o fruto permaneça. E para esse fruto permanecer, depende de mim, depende de ti. Todos os dias depende de cada um de nós. Não importa onde essa pessoa esteja vivendo, seja nas drogas, seja na depressão, seja numa cama de hospital, não importa. Traz ela de volta para a casa do Pai. E se o Pai não puder vir até aqui, o Pai vai até onde ela está, mas ela precisa voltar com coração e alma para o Pai. Voltarmos como ovelhas perdidas. A ovelha perdida, ela não sabe por que ela ficou no caminho, porque ela se machucou. Mefibosete se machucou e foi levado. Mas muitas vezes depende de nós. O rei mandou ele buscar. E hoje o rei está te mandando: busca aquela alma perdida. Busca aquela alma que se perdeu. Busca aquele irmão que um dia andou contigo. Busca ele. Traz ele de volta. Porque a boa obra que Deus começou na vida dele, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Não deixa. Não tenta ir para o Lodebar junto com ele, não. Te levanta a tua cabeça. Tu és servo do Senhor. Tu és servo de Deus. E Deus tem compromisso com aquele que cumpre a sua obra. Deus tem compromisso com aquele que haja o que houver, aconteça o que acontecer. Está ali. Está ali.